porque essas duas crianças de 7 e de 9 anos, pode sentar aqui do lado, pode sentar aqui. Essas duas crianças de 7 e de 9 anos entenderam muito bem o que é a comunhão dos santos e a remissão dos pecados. Que é o que a gente vai ver hoje aqui nesse nosso grupo de estudo. Dá mais ou menos umas 10 páginas ali do catecismo, que eu vou passar para todo mundo depois no grupo, para todo mundo acompanhar. E hoje eu estou brincando aqui que eu estou só a escritura hoje. Em homenagem aqui à palestra do João de manhã. Trouxe só a Bíblia porque esse é um tema que, se a gente for parar para prestar atenção quando a gente lê a Sagrada Escritura, ele está cheio de comunhão dos santos. A Bíblia é permeada da comunhão dos santos. Isso pode ser uma coisa difícil para a gente hoje, né? Pode ser uma coisa difícil para o homem moderno. Porque o homem moderno ele é muito individualista. Desde a Revolução Francesa e toda a modernidade, aí tem muita gente que faz várias teorias de quando isso começou, né? Mas começou, na verdade, com a queda de Adão e Eva lá no paraíso. É quando a gente passa a ser individualista, pensar que cada um tem que ser autossuficiente. Você vê que os jovens hoje... Eu tenho uma irmã que está... Você está fazendo live? Não. Tem uma... Ela está vendo agora. Pelo menos o vídeo você já está vendo, depois eu não sei. Mas enfim... Eu tenho a minha irmã que ela está com 18 anos de idade, está estudando na Federal e tal. E aí vocês já sabem como é que é o negócio, né? Aí ela falou para minha sogra esses dias: nossa, eu admiro você, porque você é uma mulher independente de forma natural. Você tem sua postura independente, autônoma. Então você vê que esse negócio, né, de ser independente, autônomo, é algo que é visto como um valor para o homem moderno. Enquanto o homem antigo, ele valorizava ser parte de uma pátria, parte de uma família. Tanto que no nosso mundo latino, inclusive, a gente tem nomes bem longos, né? Porque pra gente é uma honra fazer parte da herança histórica de grandes homens na história. E sempre que a gente se aproxima mais de Deus, nós nos alegramos mais em fazer parte de uma comunidade. Sempre que a gente se afasta dele, a gente vai ficando mais individualista. E eu queria... Quem trouxe a Bíblia aqui? Ninguém trouxe, mas todo mundo tem celular, né? Eu queria que todo mundo usasse o celular para pesquisar as passagens, porque é uma coisa que nós precisamos fazer com facilidade. Encontrar passagens da Bíblia com facilidade no Google mesmo, né? Então, já que todo mundo está com a Bíblia no Google, eu acho que eu estou pensando até eu mesmo usar também a... se bem que o celular está ali. Você quer o meu? Não precisa. Vamos... Ó, o que a gente vai fazer? Eu vou falar a passagem para vocês, vocês vão pesquisar sempre assim. Gênesis 2, então se eu botar Gênesis 2, Ave Maria. Pesquisa isso no Google. O primeiro resultado vai ser lá a Bíblia Católica, Gênesis 2. Aí entra nesse link. Por que eu digo isso? As traduções não são tão diferentes entre si quanto falam. Não tem tanto impacto assim das traduções. Mas a tradução da Ave Maria é mais precisa. Eu só diria que é perigosa mesmo a tradução, nem a protestante. Eu diria que é aquela pastoral católica e as traduções dos judeus. Essas traduções são mais perigosas porque elas fazem umas forçações de barra para forçar uma interpretação. Mas se for com a outra Bíblia ainda dá para ler, mas vamos ler da Ave Maria, que é mais garantido, né? Então vamos todos nós lá em Gênesis 2, que é o início da criação. Deus já criou o mundo. Gênesis 2, versículo 18. Desçam aí para o versículo 18. E a gente vai ver uma sabedoria milenar aqui que está dentro da Bíblia, do povo judeu, e é a voz de Deus falando, o Espírito Santo falando sobre a criação do homem. Gênesis 2, versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxiliar para que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais dos campos, todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, este é o seu verdadeiro nome. O versículo 18 aqui, quando ele fala, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma companheira, é uma espécie de título dessa passagem, né? Esse texto é muito antigo, então não tinha ainda esse formato de título, capítulo e tal. Então ele só joga um versículo dizendo, ó, o que vai acontecer agora? Deus vai criar uma mulher para o homem. E aí ele começa a falar de outra coisa, nada a ver, né? Ó, tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos. É por isso, é que o primeiro versículo aqui é um título. E está mostrando que o homem é o rei da criação. Está tudo certo aqui no Éden, né? Mas o que acontece no final? Ó? Versículo 20. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. O homem com a criação não está completo. O homem com Deus sozinho não está completo. Nossa, que blasfêmia você está falando?
é o que está aqui escrito na Bíblia, né? É o que a gente está vendo. O homem com Deus, com a criação, não está feliz, está faltando alguma coisa. Está faltando uma mulher na vida desse homem para ele formar uma família. Então o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Ele fala aqui em hebraico, ela se chamará Ishá, porque ela veio do Ish. Então, Ish, Ishá. Quando o homem vê a mulher, ele faz uma poesia. Ele dá o nome para a mulher de uma forma como ele não deu para os outros animais. Porque finalmente ele vê que agora está concluída a criação. Tanto que no capítulo 1 de Gênesis, Deus só diz que criou o homem e mulher os criou. Aí no capítulo 2 ele dá um detalhamento de como é que foi essa criação. E aqui a gente aprende que o homem só é completo em sociedade. Para ele estar feliz em Deus, ele precisa de outras pessoas em Deus em comunhão com ele. Isso é uma sabedoria imensa que os antigos tinham e que nós no mundo moderno estamos perdendo. Porque como a minha irmã bem disse, a felicidade é a autonomia, é estar, né, independente. Tadinho, né? Depois de eu ficar essa gravação, mas agora acabou saindo assim. Porque era muito boa também, ela só tá na federal agora, tem que dar um desconto aí pra ela. E o contrário, o demônio, ele odeia muito o ser humano. Ele odeia a ideia do ser humano, porque nosso Senhor Jesus Cristo encarnado é Deus e homem. Então, Deus hoje é um homem. E isso deve ser terrível para o demônio, porque é uma criatura muito inferior a ele, ontologicamente falando. Na escala natural das coisas, não era para o homem ser Deus, mas Deus quis que a coisa fosse assim. Ele quis elevar, né, a nossa natureza humana ao ponto dele se encarnar. E o demônio odeia muito isso. Então ele ataca sempre, desde aqui do Gênesis, homicida desde o princípio, ele ataca essa natureza do homem. Primeiro, ele odeia muito o corpo. E aí vem todas essas heresias maniqueístas que acham que o homem tem que ser... Não, você tem que se afastar da matéria. Prazer é ruim, tudo que está aqui nessa terra é ruim. Você tem que se afastar desse mundo só. Eles interpretam mal as cartas de São João, as coisas que Jesus fala, e acham que a pessoa tem que se afastar da sociedade e se isolar para ser santa. Enquanto que os santos, pelo contrário, eram super sociáveis. Inclusive os eremitas lá do deserto. Os santos, em geral, se conhecem no mesmo período. Eles nunca estão isolados. Eles trocam correspondência, conversam. Um puxa o outro. E o demônio sabe disso. Então o que ele faz? Ele lança a divisão. Aqui em Gênesis 3. Vamos para o próximo capítulo. Todo mundo aí pesquisa, já até se acostuma. Gênesis 3, Ave Maria. Vamos para Gênesis 3, versículo 6. Da mesma forma que o homem ficou muito feliz com a existência da mulher e ela com ele, nós temos agora o contrário. Em Gênesis 3, versículo 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então a queda da mulher leva o homem a cair também. Nós, seres humanos, estamos conectados uns com os outros. E quando nós caímos, nós facilitamos a queda da nossa família e, consequentemente, a queda da nossa sociedade inteira e a queda da igreja. E quando a gente faz algum mal, toda a nossa descendência, a Bíblia ela bota nesses termos. Você será amaldiçoado. Quando Caim matar Abel aqui, vai falar, por 7 gerações. Aí o que isso quer dizer? Que Deus está com ódio danado, toda essa descendência agora vai se ferrar por sua causa. Não é isso. Ele está até manifestando a natureza das coisas. Ele criou o homem em sociedade. Então, se o pai e a mãe são ruins, os filhos vão ter mais dificuldade em ser bons. E a gente se acostumou com aquela narrativa de que todo mundo começa do zero. Então, independente do seu pai, sua mãe ser bom ou ruim e tal, todo mundo tem que construir tudo do zero, ser independente. Não. Se a pessoa tem a Santa Teresinha, por exemplo, veio de uma família católica de pais santos. Toda a família dela é santa, porque um puxa o outro. A gente tem que se lembrar disso, e é assim que a Sagrada Escritura coloca a salvação para a gente. Nossa salvação não é isolada. Ela sempre impacta na salvação de outras pessoas. E mais à frente, se a gente for para o capítulo 3, aqui, ainda no capítulo 3, versículo 16, a gente vê as consequências do pecado. Disse a mulher, Deus, multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores.
Teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sobre o teu domínio. Desde o pecado original, as nossas relações humanas agora estão marcadas pelo pecado. Então aquela harmonia, carne de minha carne, osso dos meus ossos ali que Adão fala para Eva, agora fica marcada pela submissão da mulher ao homem, num sentido pejorativo mesmo da palavra. Realmente ela está sendo dominada pelo homem, como a gente viu na história também, né? Com muitas coisas ruins acontecendo com a mulher. E o homem se ferra aqui para trazer a comida para o lar dele, se a gente continuasse lendo. Então, por causa da queda, agora nós temos dificuldade no relacionamento. E a nossa salvação inclui o restabelecimento dessas relações entre os seres humanos. Inclui um povo. E é o que a gente vê mais à frente aqui em Gênesis 11. Vamos lá para Gênesis 11? Depois que tudo está uma bagunça, em Gênesis 11 nós temos a história da Torre de Babel. Já tem um monte de assassinato, a humanidade já está grande, mas cheia de pecados. E aí chega um ponto em que o homem, ele tenta se organizar sozinho. Só que aí que tá, quando o homem tenta se unir sem Deus, o que ele faz é uma uniformização e uma despersonalização da pessoa. Vocês vão ver que na história da Torre de Babel não tem o nome de uma pessoa. Ele fala que a humanidade inteira estava tentando se unir, mas não tem o nome de ninguém. É uma coisa completamente industrial. As pessoas perdem o valor para fazer parte de uma massa que não leva a lugar nenhum, uma coisa vazia. É o que a gente vê aqui em Gênesis 11. Toda a terra tinha uma só língua, servia-se das mesmas palavras. Todo mundo alinhado no discurso, todo mundo falando igual. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram e disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar de argamassa. Façamos para nós uma cidade, uma torre cujo cimo atinja os céus. Então vamos uniformizar tudo, vamos fazer as coisas rápidas. Vamos abandonar a pedra, cada pedra de um jeito. Ele prefere o tijolo cozido, porque é tudo igualzinho e tudo mais frágil também, porque a unidade do ser humano sem Deus é frágil. É uma unidade falsa. E vai acontecendo tudo isso aqui e no final Deus vai estragar esse planejamento da humanidade. Não é que Deus não quer que o homem se una, é que ele sabe que essa unidade está tirando o valor da pessoa humana e transformando ela em massa. E não é isso que Deus quer. E você vê que é um desejo do homem de fazer alguma coisa em conjunto. Por quê? Porque essa é a nossa natureza. É fazer parte de uma sociedade, de uma família. Só que a nossa família não vai ser assim. Não vai ser uma família de tijolos, todos iguaizinhos. Não. Não vai ser uma família que vai tentar chegar até o céu sem ninguém saber quem fez aquela obra. Não vai ser assim. Deus, logo depois que ele termina aqui essa obra da Torre de Babel, que ele destrói essa obra, começa a sua salvação do gênero humano. Faz a primeira aliança de verdade com o gênero humano. Ele já tinha feito a de Noé, mas agora ele entra na história. E como é que é? É a genealogia de Abrão, que vai virar Abraão. Ele começa a falar da história de Abraão. E começa assim, versículo 10. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos, gerou filhos e filhas. Arfaxade, com a idade de 35, gerou Salé. E ele vai falando. Deus sabe o nome de cada pessoa no plano da salvação dele. Não é um monte de operário que está construindo uma torre. Não, no plano de Deus, ele vai salvar a humanidade através de uma família. Não através de uma empresa, de uma construtora. Essa parte é morta. Ele tem um plano pessoal para a salvação do mundo. E a Bíblia está permeada de nomes, que é uma coisa que talvez incomode a gente, né? Para que essa quantidade de nome? Não podia ser um relatório de como é que foi a salvação no Antigo Testamento? Não, Deus não gosta de relatório. Ele gosta de vidas de verdade entregues a Ele. Ele fez questão de que entrasse para a história o nome de cada pessoa que Ele chamou e foi fiel a Ele. É por isso que a Bíblia é cheia de nome o tempo inteiro, porque são servos de Deus que existiram de verdade. E a partir do Gênesis, capítulo 11, quando a gente chega aqui em Abraão, ou mais propriamente capítulo 12, a igreja bota a mão no fogo para dizer que são livros históricos. Antes ela não faz isso, que é a coisa um pouco mais... talvez não seja tão literal no sentido que a gente entende hoje. Como eu acabei de falar, que tem uma parte que é um título e depois... Então, como a gente não entende bem esse estilo, a partir do capítulo 12 é diferente. Claramente a gente está falando aqui de uma história concreta. E é a história da salvação, que começa com uma pessoa
de verdade. Ele faz uma promessa a Abraão em Gênesis 17, mostrando que na sua descendência ele ia abençoar todas as nações. Então essa é a contrapartida à Torre de Babel. O homem cai em Gênesis e ele fala, vou me reestruturar, eu preciso me reconciliar com a minha mulher, com a minha família, com os meus concidadãos. E ele tenta fazer a Torre de Babel uniformemente e sem pessoalidade. Deus intervém e fala, eu vou salvar vocês, mas vai ser através de uma família, que é a família de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é uma coisa linda. Isso é uma coisa divina que o homem jamais conseguiria fazer, porque realmente é Deus que está fazendo. Se a gente for mais à frente, lá para o livro do Êxodo, capítulo 2, nós temos uma frase também muito bonita. Êxodo, capítulo 2, versículo... Eu perdi aqui o negócio. Capítulo 2, versículo 23. Nós temos os hebreus escravizados e olha só o que Deus fala aqui para eles. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas que gemiam ainda sobre o peso da servidão clamaram, e do fundo da sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Olhou para os israelitas e reconheceu-os. Então Deus ouviu o gemido do seu povo. Deus não esquece o seu povo. E ele não está falando só de uma pessoa específica, nem está falando de uma empresa. Tem nome de gente no meio, mas é o seu povo. Ele vai salvar a Israel de uma forma coletiva. É claro que tem israelitas que vão ser salvos e outros não. Tem uns que não vão seguir a aliança e vão querer sair. Mas Deus não quer também salvar um a um com o seu plano. Ele quer salvar a todos. Quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E é o que a gente vai ver aqui para frente agora. Até o livro das Crônicas vai ser só Deus falando da salvação de Israel. A salvação do povo como um todo. E em cada período falando o nome de várias pessoas. Que é parecido com a história da igreja. Na história da igreja, Deus foi salvando o seu povo desde o início. Né? Todos os católicos. Tem uns que foram, outros não. Uns tentaram se separar, igual na Bíblia também. As tribos do norte se separaram da casa de Davi e se ferraram muito por causa disso. Então assim, uns vão tentar separar, outros não. E o tempo inteiro vão aparecer os santos na história da igreja. Como na Bíblia, no Antigo Testamento. Deus vai salvando Israel e os patriarcas, os profetas vão aparecendo como figuras santas ali, né, nesse processo. É muito parecido com a história da igreja. E a gente vai ver mais à frente também Deus dando louvores, na verdade, os judeus louvando a Deus pela salvação que ele fez de Israel. Não só a sua própria salvação, mas a salvação dos seus pais. Até a gente chegar nos profetas. Vamos abrir agora o livro de Jeremias, capítulo 31. Procurem aí, Jeremias 31. Os profetas, sem contar com Moisés, com Samuel, tal, os profetas mais tardios, que são os mais famosos, né? Elias, Isaías, Jeremias, todos eles vieram no momento depois da monarquia. Então Israel já estava bem estabelecido como uma monarquia, forte, o povo ali firmado. Ou seja, a promessa que Deus tinha feito para Moisés tinha se cumprido, né? Porque eles já estavam lá dentro de Israel, já estavam vivendo e tudo mais. Só que faltava alguma coisa ainda. Ainda não tinha aquela paz do reino de Deus, faltava alguma coisa. E os profetas começam a ensinar os israelenses e o povo judeu sobre o plano final de Deus, que era na verdade a vinda do Messias e a Jerusalém celeste. Ele começa a ensinar isso para o povo. O Espírito Santo vai influenciando ali e ensinando essas coisas. E o profeta Jeremias, ele fala uma coisa bem legal nesse sentido, que a gente vai olhar aqui agora. Jeremias, capítulo 31. O versículo 31 também. Capítulo 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei uma nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais, no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. A aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. E é legal essa frase, né? O esposo deles, porque começa a introduzir aqui a ideia, o profeta Jeremias, de que Israel é a esposa do Cordeiro. Bem, é a esposa de Deus. Mais à frente a gente vai entender que a igreja é a esposa do Cordeiro, a nova Israel.
Nós é que vamos casar com Deus, na verdade. Né? Da mesma forma que Adão e Eva formam essa unidade, nós temos que nos unir a Deus através de Cristo. Nós vamos entrar na família de Deus através do nosso casamento com Cristo. Começa essa ideia aqui. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. E aqui ele fala sempre Israel e Judá. Israel, os reinos do norte, Judá, o reino do sul. O reino do norte nessa época não existia mais, na época de Jeremias. Estava completamente destruído pelos assírios. Então ele está mostrando que Deus vai restituir esse povo ali, mesmo eles que já estavam perdidos lá pela Síria. Eu lhe incutirei a minha lei, eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então ninguém terá encargo de instruir o seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança dos seus pecados. Deus está falando aqui que vai chegar um momento em que todos possuirão a Deus de alguma forma. Ou seja, já não será mais uma aliança externa, em que Deus está cuidando ali do Estado de Israel, tal. Você vai vivendo ali dentro e não tem essa intimidade com Deus. Não, ele mostra que você vai entrar dentro da vida de Deus. Todos vão conhecer a Deus. É como se você morasse com uma pessoa, imagina, você mora com uma pessoa, com a sua mulher, com seus pais, sei lá, depois alguém vem e fala assim: eu queria apresentar você aqui, minha mãe, por exemplo, chama a Kátia, eu queria te apresentar a Kátia, eu vou falar, queria apresentar a Kátia. Kátia é minha mãe, eu conheço ela, então eu já vivo com ela, então eu não preciso que alguém me apresente. É isso que ele está falando aqui. Nós faremos parte da família de Deus. Deus já é chamado aqui de esposo, não mais de um Deus distante. Nós vamos entrar na sua casa, não só ser seus servos. É isso que o profeta Jeremias começa a introduzir aqui. E o profeta Jonas é chamado, nesse período, a ir pregar para a cidade de Nínive, na Síria. Então ele vai, é um livro bem curtinho, bem legal também, então é um livro bem pitoresco para os judeus, porque é de repente um profeta do meio dos judeus que é chamado a pregar para os pagãos, para os gentios. É Deus começando a mostrar que vai chegar um momento em que toda essa história, Israel aqui, Assíria, Egito, o reino de Israel, tal, que tudo isso vai chegar numa profundidade muito maior. Inclusive muita gente às vezes pergunta assim: será que Deus não enganou o povo judeu? Porque falou que ele ia ter aquela terra ali, né? E que seria uma terra deles para sempre, e depois eles ficaram sem essa terra. Não, na verdade, é como se Deus tivesse prometido uma coisa pequena para eles e depois entregou muito mais. Por exemplo, como se eu falasse para a pessoa assim: eu vou te dar a Casa Panamá aqui de presente. E aí a gente fica um tempão brigando, uma hora consegue morar, depois expulsam a gente, fica vindo e voltando. E depois Deus chegasse e falasse assim: eu tinha te prometido a Casa Panamá, na verdade eu vou te dar jardins inteiros, todas as casas são suas. Então o mundo inteiro agora é dos judeus, e os judeus entraram na igreja, nós somos donos de tudo isso. Só que São Paulo diz: Deus é tudo em todos, tudo é vosso e vós sois de Cristo. Então ele deu assim, uma plenitude para a promessa que ele tinha feito para eles, de forma que fica até bobo falar de onde vai morar, tanto faz. Se agora o mundo inteiro é nosso, nós vamos morar com Deus. E além do profeta Jonas, aparece isso também no profeta Isaías, capítulo 19. É uma passagem que eu gosto muito, eu fiquei muito impressionado a primeira vez que eu li. Eu não sabia que era tão claro assim, o profeta Isaías do século 7 a.C. Assim, é muito antigo. Isaías 19. É um profeta muito antigo e ele já fala disso para os judeus. Então, desde o início lá, sabe, logo depois de Davi e Salomão, a coisa começa a ficar clara de que Deus não tinha só um plano político para os judeus, mas tinha um plano de salvação para a terra inteira. Vamos então, Isaías 19, versículo 16. Ele começa a falar aqui que o Egito vai cair e tudo mais, mas olha só como é que ele conclui. Isaías 19, versículo 16. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo sobre a ameaça da mão do Senhor levantada sobre eles. A gente tem que lembrar que Isaías está falando isso aqui quando o Egito era os Estados Unidos da época. Mas ele estava matando todo mundo, dominando tudo, destruindo Israel novamente. Estava bravo mesmo. E ele queria invadir a Mesopotâmia. Era sempre uma briga do Egito com a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região que às vezes eram os babilônios, às vezes eram os assírios que estavam brigando ali. E Israel estava no meio, coitado, né? É como se na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia tivesse um paizinho no meio. É isso que era Israel nessa época. Então ele estava aqui sofrendo ali no meio daquela briga toda. E Isaías de repente levanta em Jerusalém, que era uma cidade pequena comparada com
acho que era Mênfis na época, a capital do Egito, comparado com Nínive, era nada. E ele começa a falar isso: vai chegar um momento em que os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo sob a ameaça da mão do Senhor. Sempre que é Senhor aqui na tradução da Ave Maria, é Javé no original, né? Levantada sobre eles. Então a terra de Judá será o terror do Egito. Tudo que se fale nelas, logo que se fale nela, ele se encherá de pavor por causa dos desígnios que o Senhor dos Exércitos formou contra ele. Naquele tempo haverá no Egito 5 cidades que falarão a língua de Canaã. Aí começa a vir uma coisa diferente. Jurarão pelo Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol, que é Heliópolis, uma cidade que existe, inclusive. Naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor, a Javé, em pleno Egito e em suas fronteiras. Um obelisco dedicado ao Senhor. Aí já começa a ficar muito estranho para os judeus que ouviam isso. Falavam, como assim? Vai ter um altar sem ser em Jerusalém, no Egito? O que isso quer dizer? E eles servirão de monumento ao Senhor na terra do Egito. Quando maltratados pelos opressores, os egípcios, invocarão o Senhor. Ué, mas não vão invocar os deuses deles? E ele lhes enviará um Salvador, um defensor que os libertará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. Olha que loucura, todos os salmos são exaltando a vitória de Deus contra os egípcios, a favor dos judeus. De repente, a gente tem aqui, o Senhor se dará a conhecer ao Egito. Os egípcios conhecerão o Senhor naquele tempo, lhe oferecerão sacrifícios e oblações, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Quando o Senhor ferir os egípcios, será para curá-los, igual Israel, sempre que ele castiga para curar. Eles se voltarão para o Senhor, que se deixará aplacar e os curará. Naquele tempo haverá um caminho do Egito para a Síria. Então vai estar conectado a Síria com o Egito, os dois inimigos vão estar conectados. O Egito e a Síria renderão culto ao Senhor, Javé. Naquele tempo Israel será como terceiro, aliado ao Egito e à Síria, objeto da bênção no meio da terra que o Senhor dos Exércitos abençoará nesses termos. Bendito seja o meu povo do Egito, da Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Século 7 a.C., está Isaías profetizando que em algum momento o mundo inteiro servirá a Javé. Por que o mundo inteiro? Porque naquela época esse era o mundo inteiro. Passou do Egito, era deserto, ia morrer. Passou para o outro lado lá da Mesopotâmia, era Irã, também ia morrer. Se não fosse pelo deserto, pela espada lá dos iranianos, lá da época, dos persas. Enfim, então era o mundo conhecido, era aquele ali. Então ele está mostrando que chegaria um momento em que todos serviriam a Deus. Isso já lá atrás no judaísmo. Então quando algum judeu disser que na verdade isso aqui é uma má interpretação dos cristãos, que usurparam ali as promessas para eles, a gente tem que mostrar o profeta Isaías, que inclusive não pode ser estudado pelos ultra-ortodoxos sem a guia de um rabino, porque pode levar a má interpretação. Uma coisa interessante aí, né? Enfim, já é até uma dica para eles. E a gente vai entender bem, isso é verdade, hein? Nas escolas lá das Yeshivot, só se pode estudar com um bom guia, o livro do profeta Isaías. Senão a pessoa pode se desencaminhar. Isso aqui vai ficar muito claro, essa salvação para todos. Isso vai sendo esquecido um pouquinho depois, quando chega a época dos Macabeus, que eles tentam de novo conquistar a Terra Santa, a coisa fica um pouco mais confusa. Vem Jesus Cristo e ele mostra o que todas essas profecias queriam dizer finalmente. Se formos lá para Lucas 6, versículo 12 a 19, vamos lá. Lucas 6, versículo 12. Que horas tem agora, só para saber quanto tempo tem? 46, 15h46. O Evangelho de São Lucas, a propósito, estou começando a reparar que é um evangelho muito católico. Todos são, né? Óbvio. Mas eu digo que tem uma série de passagens que mostram que a igreja é católica desde o início. E que mostram a intenção de Jesus de fundar uma igreja institucional. Não só uma galerona simpática que dança. Ele quer fundar uma instituição. Fica claro no Evangelho de São Lucas. Há pouco tempo que eu tenho reparado isso, assim, tem muitas passagens que deixam isso bem claro. Então vamos ver uma delas aqui. Eu digo a estrutura de São Lucas, a forma como ele vai construindo a vida de Jesus, mostrando que Jesus está lançando pedras de uma instituição. Lucas 6 é quando isso começa assim de forma mais clara. Vamos lá, Lucas 6.
Lucas 6, versículo 12. É um versículo muito bonito, que eu acho que é o início da... Eu diria assim que é muito parecido com quando Moisés subiu ao monte. Moisés já era conhecido, Moisés já tinha tirado todo mundo do Mar Vermelho e tal. E ele sobe ao monte para lançar os termos da aliança de Deus com os hebreus no Antigo Testamento. E Jesus aqui já começou a vida pública, todo mundo já está conhecendo ele, já curou várias pessoas, já fez a pesca milagrosa. Chega um momento que ele sobe a montanha na Galileia e começa a fazer oração a noite inteira, é o que está escrito aqui, ó, Lucas 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus, como Moisés lá no Sinai. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, ele vai dando todos os nomes aqui até chegar em Judas Iscariote, aquele que foi o traidor. De novo a Bíblia dando importância para dar o nome das pessoas, é importante, não é qualquer um. Não são só os discípulos de Jesus, não. Ele escolhe 12 e ele dá o nome de apóstolos, ele cria um cargo. Então, vocês são meus apóstolos. Jesus, depois de fazer oração a noite inteira, ele não deixou uma receita para os seus seguidores. Ele não desce de lá querendo deixar uma receitinha para a gente seguir. Ele pensa bem diante de Deus, reza, e ele cumpre o plano para o qual ele veio. Ele funda a igreja. Então, a salvação de Jesus, os termos da nova aliança, não tem uma ruptura aqui com a antiga aliança. Como a gente viu, continua tudo muito parecido, nomes de pessoas, a salvação de todos, como já era anunciado por Isaías. Jesus, para poder salvar o seu povo, ele funda uma comunidade, uma igreja. Eclésia, em grego, Knesset, em hebraico. Ou seja, é a reunião, quer dizer isso, agrupamento. Ele forma um agrupamento. Mas esse agrupamento não é um agrupamento anárquico, comunista. Não, é com 12 apóstolos. Ele cria um cargo específico. E aqui Jesus está mostrando que essa salvação anunciada por Isaías vai se dar através de uma comunidade de pessoas, não vai ser algo individual. E se a gente for para Mateus 16, 18, não precisa nem ler que todo mundo já conhece essa passagem, imagina. Mateus 16, 18. Jesus está dando a vocação de Pedro e fala: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele vai edificar a sua comunidade sobre a pedra que é Pedro. E, gente, não queria entrar nisso, mas sempre acaba entrando. Toda essa discussão de que se Pedro ele é a pedra que Jesus está construindo em cima ou não, um pedaço de pedra. O nome era Simão e passou a ser Pedro. Então, vamos parar com... É óbvio que ele é a pedra. Ele mudou de nome. Era Simão e passou a ser chamado Pedro, que é Keifa, que é rocha em hebraico. Então, ele deixa um vigário sobre os seus apóstolos. Inclusive, isso acontece também aqui no Evangelho de São Lucas, mas não de forma bem clara, como lá no Evangelho de Mateus e de Marcos. Um pouquinho mais à frente aqui, eu acho que é no versículo 19, isso, é no versículo 9, desculpa, no capítulo 9 de São Lucas, acontece essa passagem, né, do Tu és Pedro, só que não está com essa frase, porque ela está no outro Evangelho. Então é Jesus fundando a sua igreja. E se a gente chegar no capítulo 10, ele escolhe, depois de ter os seus 12 apóstolos e o seu vigário, escolhe 72 discípulos para irem à frente dele nas cidades, para pregar o Evangelho. E ele diz que quem vos ouve, aqui, ó, versículo 16, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem vos rejeita, rejeita aquele que me enviou. E por que eu estou mostrando tudo isso? Para mostrar que Jesus, no plano da salvação, quis fundar uma instituição. Igual ele fundou o Estado, lá, a monarquia de Israel, no Antigo Testamento, depois de Moisés, com Samuel, ele está fundando uma igreja aqui. Só que ele faz uma promessa diferente. A promessa lá para Moisés é: se vocês forem fiéis, vocês vão ter paz e vai dar tudo certo. Se vocês não forem fiéis, vocês serão malditos e vai dar tudo errado. Então depende da ação dos hebreus ali, se a coisa vai dar certo ou dar errado. Para os judeus, deu certo. A monarquia de Judá continuou até a vinda de Cristo, mais ou menos entre altos e baixos. Para as outras 10 tribos deu errado. Porque onde estão as outras tribos? Onde estão os aceritas, a tribo de Zebulon? Alguém conhece um zebulonita hoje? Acabou, a gente só conhece judeu. Por quê? Porque todos os outros se dispersaram completamente, deu errado.
Mas na promessa de Cristo na nova aliança não depende das nossas ações, porque não somos nós que estamos alcançando a justificação. É Jesus morrendo na cruz que está conquistando para a gente. E quando ele faz isso, ele diz que sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, mesmo que os apóstolos caíssem, a igreja não cairia. Não depende da ação deles. Essa é a diferença entre a promessa do Antigo Testamento e a promessa da Nova. Então, acho que já ficou bem claro aqui para todos nós que Deus funda uma igreja, e lá no Antigo Testamento um povo, porque Ele quer que a salvação, a restituição desse nosso caráter de comunidade venha através desse relacionamento entre pessoas. Não pode ser só eu diretamente com Deus. Precisa ter outras pessoas envolvidas também, desde o Gênesis até aqui no Novo Testamento. E isso fica muito mais claro lá nas cartas de São Paulo. Ele vai deixar essa teologia mais clara. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos para a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós temos um capítulo inteiro aqui falando dos dons dentro da igreja, que tem uma diversidade de dons aqui dentro. E a gente até poderia ler esse capítulo inteiro, porque é muito bonito que ele fala de todos os dons que tinham ali, né? Os profetas, os que falavam em línguas, os que traduziam essas línguas para os fiéis, os doutores, os presbíteros, os apóstolos. Depois, com o tempo, várias funções da igreja se juntaram na do presbítero. Então acabou fundando aqui a função que a gente conhece hoje como padre. O padre ele também faz essa função que tinha aqui, né? Do profeta, do doutor, ou seja, aquele que explica, e do próprio presbítero. Mas na história da igreja isso foi mudando de tempos para tempos. E aqui a gente vê que era mais variado. Nas igrejas do Oriente, inclusive, tem várias funções diferentes assim dentro da igreja até hoje, né? É mais o Ocidente que deixou a coisa mais organizada e mais compacta. Mas eu queria chamar a atenção para o versículo 26. Ele está falando aqui, ó, que a igreja é um corpo, ele diz: se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro os doutores, que hoje é equivalente talvez aos teólogos, não sei. Depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos, todos profetas, todos doutores, todos fazem milagres, todos têm a graça de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Não. Aspirai aos dons superiores. E aí depois ele já começa a falar sobre a caridade, o hino da caridade. Mas veja que legal, aqui no versículo 26 ele dizendo: se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Se um membro é tratado com carinho, todos se congratulam por ele. E isso já está presente no Evangelho. Jesus fala: há mais alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se converte do que por 100 justos que não merecem conversão. Tem essa passagem. Tem outra passagem também, na qual Jesus fala sobre a festa do casamento. Deixa eu esse casaco aqui, tá meio quentinho aqui dentro. A festa do casamento, em que ele prepara uma festa para o seu filho e na hora que ele vai convidar os judeus, eles começam a dar desculpas. Não, eu comprei um touro agora, tem que testar lá. Outro, não, acabei de casar, então sabe que a coisa está meio complicada. E aí a festa fica vazia. E deve ser muito ruim, né? Imagina, você fazer uma festa de casamento e ela vazia. Então quando ele mandou o save the date, a galera foi dizendo que não ia. Ele falou, tem que fazer alguma coisa. Aí ele chega para os servos e fala assim: olha só, é o casamento do meu filho, a gente vai encher esse lugar aqui. Chama todo mundo da cidade. Aí ele vai e chama todo mundo e fala: Senhor, já chamamos, mas a casa ainda está vazia. O salão ainda está vazio. Aí ele: então vai pelos caminhos lá da Paulista, lá pega todos os cracudos e bota aqui dentro, porque vai encher. Aí ele falou: obriga-os a entrar. Ele quer colocar todo mundo dentro da casa. E lá chega uma pessoa que não está preparada, não se banhou, não colocou a veste, ele tira da festa, porque também não é qualquer um que vai entrar. Mas olha que interessante, Deus não quer só... Deus podia ter falado assim: ah, bem, quais são os judeus que vieram? Esse. Muito bem, estamos felizes, porque o que importa é ele me amar, eu amo ele e acabou. Não, Deus ficou irritado com isso, porque ele quer que a sua casa esteja cheia de gente. Por quê? Porque uma festa ela é melhor quando ela está cheia de gente. Você vai para um bar que você gosta. Se tiver só você lá, um restaurante que você gosta, tem só você. Fica um pouco estranho, né? Precisa ter outras pessoas. Isso é parte da nossa natureza. A gente precisa de gente para ser feliz.
Então Deus ele também quer que no céu haja muita gente para que todos sejam mais felizes. Precisa ter muita gente ali dentro para que a felicidade seja maior. É o que São Paulo fala. Quando um membro é acariciado, todos se alegram com ele. E o contrário, quando algo é ruim, todos também sofrem com ele. De forma que o céu será mais feliz quanto mais gente for ao céu, e o inferno será mais triste quanto mais gente for para ele. Vai ter mais gente importunando umas às outras lá. E no céu vai ter mais gente se alegrando com as obras de Deus. Isso é uma coisa profundíssima e a gente esquece. O homem moderno pensa muito na sua própria felicidade e esquece que o outro se santificar ajuda a mim mesmo a que me santifique e a mim que eu seja mais feliz. E eu trouxe aqui várias passagens agora também mostrando que na Bíblia também a gente vê que todos nós somos um só corpo em Cristo agora. É aquilo que o profeta Jeremias profetizou. Que nós não precisaríamos mais que ele ensinasse pra gente o que vai acontecer no céu. A gente vai contemplar Deus face a face, né? Ver direto sem o véu, enxergar Deus. Não vai precisar que alguém explique pra gente sobre isso. E todos nós seremos um só corpo em Cristo. E uma outra coisa interessante é que Jesus mostra que aqueles que estão mortos hoje, na verdade, estão vivos para Deus. Ele corrige várias vezes pessoas que interpretavam mal isso, que achavam que as pessoas estavam só mortas e esperando lá na frente uma ressurreição. A primeira passagem que ele fala isso é Lucas capítulo 20. Vamos abrir e ler juntos aqui. Lucas 20, versículo 36. Essa época aqui estava uma confusão dentro do judaísmo, com gente que acreditava na ressurreição, gente que não acreditava na ressurreição, uns que achavam que tinha anjos, outros não, estava tudo bem confuso. E os saduceus, que eram o partido dos sacerdotes, a maior parte dos sacerdotes do templo eram saduceus. Eles pensavam que não tinha ressurreição, que não tinha espírito, era tudo matéria, que a gente tinha que estar aqui, se preocupar com a nossa descendência, morreu, acabou. Esse era o pensamento deles. Vamos lá, capítulo 20, versículo 36. Jesus começa a explicar para eles aqui sobre como seria o reino dos céus. Vamos para o versículo 34. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Beleza, então a gente já entendeu, ele já corrigiu o entendimento saduceu aqui, dizendo, vai ter ressurreição no fim dos tempos. Essa é a primeira parte. Só que aí ele fala uma coisa interessante, porque Abraão, Isaac e Jacó estão mortos, certo? Então, nessa interpretação, eles só tornariam a estar vivos lá na ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Mas olha o que ele fala. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, em Êxodo 3, versículo 6. Chamando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É como Deus se apresenta. Quando Moisés pergunta quem ele é, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Então Jesus corrige aqui uma interpretação equivocada, de que estaria Abraão, Isaac e Jacó mortos, esperando inertes o retorno na ressurreição. Não, para Deus eles já estão vivos. Ele corrige essa interpretação errônea. Em outras passagens ele também faz isso. Se a gente for para João 11, é engraçado que ele sempre está corrigindo uma interpretação errada quando ele fala isso. João 11, nós temos a ressurreição de Lázaro. E ele conversa aqui não lembro se era Marta ou Maria, acho que era com Marta. João 11, versículo 21. João 11, versículo 21, Lázaro já morto, Jesus chega em Betânia. E aí, mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ela já se corrige ali para Jesus entender que ela sabe que ele vai ressuscitar. Fala. Mas sei também agora que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta, sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então ela joga lá para frente, eu sei, no fim do... É igual se um parente nosso morre, alguém fala, não, ele vai ressuscitar no fim dos tempos e tal. A gente fala, tá, não, ele vai ressuscitar. Fala, eu sei que lá no fim dos tempos ele vai ressuscitar, mas até lá ele está morto. Foi isso que ela quis dizer aqui para ele. No fim dos tempos eu entendi. Aí ele fala, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Mas Lázaro estava morto. Ele cria em Jesus. O que ele quer dizer com isso? De que jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. Depois ele vai e ressuscita Lázaro. Mas vejam, ele chama atenção para o fato de Lázaro, em Deus, estar vivo. Ele não está morto, inerte. Ele está morto, né? No sentido de que a alma e o corpo dele estão separados. Mas ele vive para Deus, ou seja, ele está num estado, que é o estado dos santos hoje, mortos, mas contemplando a Deus face a face, aguardando a ressurreição. É o que vem mais à frente também em Lucas, capítulo 23, versículo 39 e 43, que a gente não vai ler aqui, mas é o bom ladrão falando: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E hoje foi há 2000 anos atrás. E o bom ladrão já está com Cristo no paraíso. Ele não ressuscitou. O corpo dele ficou lá, tal, apodreceu, está esperando a ressurreição. Então Jesus mostrando aqui que a vida dos santos, os mortos em Deus, estão todos reunidos e ativos como os anjos de Deus. Estão vivos e atuantes. Inclusive, nós sabemos que eles estão atuantes de forma direta. Por exemplo, no livro de Samuel, tem uma passagem que eu queria mostrar, porque antes de Jesus morrer e ressuscitar, os justos, aqueles que seguiam a Deus, ficavam numa espécie de limbo ali no seio de Abraão, ou seja, era a antessala do inferno, só que já era muito diferente do inferno, porque eles tinham uma alegria natural ali, imensa, uma alegria maior do que o que a gente tem hoje aqui, só que eles ainda não viam a Deus face a face. Então eles estavam bem alegres ali, vendo com todos os seus pais, vivendo ali juntos, tal. Todos os justos viviam nesse lugar e esperavam Cristo tirar eles dali, só que eles estavam ali vivos no sentido de estar conscientes do que está acontecendo, não estavam só voando assim numa espécie de nirvana, não, eles estavam conscientes do que acontecia. Se a gente for lá para 1 Samuel, a gente vai ver que, bem, tem uma parábola de Jesus do rico Lázaro, que ele mostra isso, que a gente também não vai entrar. Vocês conhecem essa parábola? Sim. Alguém não conhece essa parábola do rico Lázaro? Então tá bom. É a parábola em que morre um homem rico e um mendigo chamado Lázaro, não esse Lázaro que ele ressuscitou, e os dois vão para o seio de Abraão, sendo que o rico, como ele não foi uma pessoa boa, tal, não serviu a Deus, ele vai para o inferno mesmo, né? Então ele fica lá e ele vê o Abraão com o Lázaro, ele fala: ai, como vocês estão bem aí, joga uma gotinha de água na minha língua aqui, porque eu estou morrendo de calor, de sede, de pegando fogo e tal. E aí Abraão fala para ele: tem um abismo entre nós dois. Então eles estão conversando, tipo assim, o inferno e o céu ali estão conscientes um vendo os outros, uma coisa que chama nossa atenção. E eles também podem intervir aqui nessa terra, embora no Antigo Testamento, através da necromancia, e até hoje, né, isso é proibido, você não pode invocar os mortos para conversar com eles, que é o que Jesus ensina nessa parábola também. Mas existe essa possibilidade, isso está na Bíblia. É ilícita, né, e é muito perigoso, mas a gente vai ver aqui, eu quero usar essa passagem para mostrar que os mortos estão ativos no céu. É que eles são impedidos de intervir aqui na terra, mas eles estão ativos. É 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. Ninguém tente fazer isso em casa depois, porque vai se ferrar muito. Saul tentou fazer isso e morreu horas depois. 1 Samuel, capítulo 28. Capítulo 28, vamos para o versículo 3, nós temos aqui: Samuel tinha falecido e todo Israel o chorara. Agora vamos pular para o versículo 8, que é Saul querendo conversar com Samuel. Samuel era o profeta e era conselheiro do rei. E aí quando ele morre, Saul fica desolado e precisa de conselho de Samuel. E ele já tinha expulsado as necromantes, os espíritas, vamos dizer assim, né? Os macumbeiros, sei lá, que estavam lá e conversavam com os mortos. Ele já tinha expulsado essa galera de Israel. Só que quando Samuel morreu, ele falou: cara, eu preciso falar com Samuel. Aí ele foi disfarçado para a pessoa não ver que era ele, que ficaria com medo, né? E achar que era o rei lá matar ela e tal. Então ele vai disfarçado. Saul disfarçou-se, versículo 8. Tomou outras vestes, pôs-se a caminho com 2 homens. Chegaram à noite à casa da mulher. Saul disse-lhe: predize-me o futuro evocando um morto. Faze-me vir aquele que eu te designar.
Respondeu a mulher: Tu bem sabes o que fez Saul, como expulsou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que me armas ciladas para matar-me? Por que você está vindo pedir isso para mim aqui? Você sabe que está proibido agora? O rei vai me matar, pô. Saul, porém, jurou-lhe pelo Senhor: Por Deus, disse ele, não te acontecerá mal algum por causa disso. Disse-lhe então a mulher: A quem evocarei? Evoca-me Samuel. E quando ele falou isso, Samuel aparece para ela, Samuel morto. E a mulher, tendo visto Samuel, quando ela viu Samuel, ela falou: Agora estou ferrado. Esse é o profeta que falou para não ter necromante. E eu estou aqui chamando ele agora. Ela ficou aterrorizada. Soltou um grande grito: Por que me enganaste? Quando ela viu Samuel. Disse ela ao rei: Tu és Saul. E o rei: Não temas, que vês? A mulher: Vejo um Deus que sobe da terra. Na cabeça dela, né? Um Deus, que ela viu alguém glorioso. Qual é o seu aspecto? É um ancião envolto num manto. Saul compreendeu que era Samuel e prostrou-se com o rosto por terra. Samuel disse ao rei, morto: Por que me incomodas, fazendo-me subir aqui? Estou em grande angústia. Subir aqui porque os judeus entendiam que os mortos desciam à terra, né? Estão enterrados. Estou em grande angústia, disse o rei. Os filisteus atacaram-me, Deus se retirou de mim, não me respondendo mais, nem por profetas, nem por sonhos. Chamei-te para que me indiques o que devo fazer. O rei tinha muito contato com Deus no Antigo Testamento, que ele era uma espécie de papa, assim, né? Ele era responsável pelo povo de Deus. Então ele tinha muito contato com Deus e estava acostumado a ter sonhos ali, a ter profetas falando com ele, e de repente, silêncio, porque Deus já tinha abandonado ele, era hora de Davi ser rei. Chamei-te para que me indiques o que devo fazer. Samuel disse-lhe: Por que me consultas, uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? Fez o Senhor como tinha anunciado pela minha boca. Ele tira a realeza da tua mão para dá-la a outro, a Davi. Não obedeceste à voz do Senhor. Samuel vai falando com ele. Só queria ilustrar aqui que você vê que Samuel, vivo, bem, morto, só que ativo, está aqui entendendo o que está acontecendo. Ele não sabia o que tinha acontecido na terra, parece que ele não tinha consciência do que estava acontecendo, porque ele morreu, tanto que ele fala para Saul, o que é? Aí Saul explica para ele o que estava acontecendo. Então ele não via o que estava acontecendo na terra, só que ele conversa aqui com Saul, ou seja, ele estava em outro lugar, com um abismo para a terra, mas conversa, porque Deus permitiu nesse momento. Você falou a respeito de Samuel, que possuía essa consciência acerca do que estava acontecendo na terra. Não possuía essa consciência do que estava acontecendo. Mas ele tinha uma noção revelada por Deus. Sim, na medida em que Deus... É onde eu vou chegar, vamos chegar lá. Vamos ler mais umas passagens, eu vou chegar nisso. Mas se a gente ler, por exemplo, em Apocalipse capítulo 19, que a gente vê também a queda da prostituta do Apocalipse, a gente vê que os habitantes do céu, eles estão conscientes de que a grande prostituta caiu. Então eu acho que linka um pouco com essa consciência dos santos. Não sei se eu... Pode ser, mas é um período escatológico, pode ser o final dos tempos, né? Em que aí de repente o véu todo se abriu, já acabou essa separação, né? Entre o mundo dos mortos e os vivos. Pode ser após a ressurreição já também. Mas é uma boa observação, pode ser que sim. Mas tem outras que são mais diretas, né? Por exemplo, a gente tem também 2 Macabeus, eu não vou ler aqui, senão vai ficar talvez um pouquinho pesado. 2 Macabeus capítulo 15, versículos de 10 a 16. Não, vamos ler sim, que é legal essa parte. Fala assim, mas você está citando Macabeus? Claro, é um livro inspirado, né? Não vou citar Macabeus por quê? O problema é de quem não cita. Está tirando inclusive o Apocalipse termina dizendo que ai daquele que tirar alguma coisa desse livro. Vamos lá, 2 Macabeus capítulo 15. Vamos ler só essa aqui e a outra eu vou citar. Espera que estou meio perdido aqui. Só você que 2 Macabeus, capítulo 15. 2 Macabeus, capítulo 15, nós temos aqui Judas Macabeu fazendo um discurso para os seus seguidores que estavam ali. Nossa, esse livro aqui é cheio de altos e baixos, adora guerra e tal, e mostrando que a coisa ia se resolver. E aí ele tem uma visão e ele conta essa visão para o povo. 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 10, vamos lá. Após teres reanimado o espírito, estimulou-os ainda, apresentando aos seus olhos a perfídia dos gentios e o desprezo da palavra dada. Assim armou a todos, não com segurança. Peraí, estou no lugar certo aqui. Tá. Narrou-lhes ainda uma visão digna de fé, uma espécie de visão que os cumulou de alegria. Eis o que tinha visto: Onias, que foi sumo sacerdote, também já morto, homem nobre e bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, distinto em sua linhagem e excitado desde menino na prática de todas as virtudes, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu, já morto.
Em seguida, apareceu do mesmo modo um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável e nimbado por uma admirável e magnífica majestade. Então, tomando a palavra, disse-lhe Onias: eis o amigo de seus irmãos que reza, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro, dizendo estas palavras ao entregá-la: toma esta santa espada que Deus te concede, com a qual esmagarás os inimigos. Então nós temos uma visão de Judas, vendo Jeremias intercedendo pelo povo de Israel. Até no Antigo Testamento, esses livros aqui eram usados por Jesus, seus contemporâneos e pelos apóstolos. Não estava em discussão a canonicidade desse livro naquela época. Ela é discutida depois, mas nessa época todos usavam ali a Septuaginta, esses livros estavam na Septuaginta, estavam no imaginário dos judeus, esse tipo de situação, em que os profetas intercedem pelo povo. Então o que nós temos aqui é uma prova de que todos nós, unidos a Cristo, da mesma forma que nós hoje intercedemos uns pelos outros aqui, e o nosso bem, ou o que a gente faz de mal aqui, interfere uns nos outros, da mesma forma, os santos que estão no céu estão ativos, como a gente viu aqui nessas várias parábolas, nessas várias passagens do Antigo Testamento, e eles, da mesma forma, intercedem por nós que estamos nessa terra. Nós não temos noção se eles enxergam de fato o que está acontecendo aqui. Até porque tem algumas passagens da Bíblia que insinuam que não. Por exemplo, tem um rei que pede para Deus poupar, um dos últimos reis, não sei se é o rei Josias, um dos últimos reis de Judá, pede para ser poupado, pede para o seu povo ser poupado, porque tinha muita idolatria e tal, e ele via que Deus ia permitir que o inimigo invadisse. E Deus fala para ele: bem, como você é fiel a mim, eu não vou fazer enquanto você vive, mas depois da sua morte, para você não ver a sua cidade destruída. Então dá a entender que depois que a pessoa morre, ela não consegue mais ver o que está acontecendo aqui. E Santo Agostinho também dá um argumento muito legal. Ele fala que se os mortos pudessem vir falar aqui com a gente, a mãe dele seria a primeira a vir falar com ele. E ela não tinha vindo, então ele acreditava que não tinha essa possibilidade. Só a mãe dele tinha insistido o suficiente para ir falar. Então, assim, o que a gente sabe é que os mortos que morreram dentro da igreja, né, morreram em comunhão com Deus, estão diante de Deus, contemplando a face de Deus, intercedendo por nós, como Jeremias aqui. Como até o Lázaro, esse rico Lázaro tentou interceder também, só que de uma forma ineficaz, porque ele não tinha mérito algum para fazer isso, nem união com Deus. Então eles estão intercedendo pela gente. E nós aqui também estamos intercedendo uns pelos outros e recebendo esses auxílios desses santos. Santos que entenderam, todos os santos entenderam isso muito bem, mas me chama muita atenção os pastorinhos de Fátima, com 7, 9 anos de idade, rezavam o tempo inteiro pela conversão dos pecadores. Que Nossa Senhora mostrou para eles a realidade da igreja. É muito forte o catecismo que Nossa Senhora faz com eles sobre a realidade da igreja. Eles têm visões sobre o Papa, sobre o desafio do Papa em liderar a igreja militante. Eles veem as almas do purgatório, eles veem as almas que estão sofrendo no inferno e rezam o tempo inteiro, né, eles contemplam Deus e rezam o tempo inteiro pela conversão desses homens. E crianças são muito impressionáveis, né? Então provavelmente eles viram essas cenas e isso ficou tão marcado neles que depois o resto de vida toda que eles tiveram ali, aqueles 2 anos, foi só rezando pela conversão dos pecadores. E isso está bem claro aqui na Bíblia. E além dessas duas partes da igreja, que é a igreja militante, que somos nós aqui, que estamos ainda lutando, ainda temos chances de sair da igreja. E a igreja que está triunfante no céu, essa igreja que já está contemplando a Deus face a face e rezando por nós, existe um terceiro grupo, que é a igreja padecente. São aqueles membros da igreja que viveram aqui nessa terra, construíram a sua vida sobre a rocha de Cristo através do batismo, mas de alguma forma ainda tem penas para pagar após o batismo. Quando nós somos batizados, toda a nossa culpa é limpa e todas as consequências eternas do pecado e temporais são apagadas. Se uma pessoa é batizada hoje, toda a culpa e pena dela é limpa. Mas depois desse pecado, depois dessa remissão, dessa limpeza, a pessoa pode se sujar novamente. E como é que ela faz para voltar a ter comunhão com a igreja? Ela tem o sacramento da confissão. Então ela é absolvida e volta ali a ter comunhão com a igreja. Só que isso deixa uma mancha, uma consequência do pecado na alma dela. E para a gente não entrar tanto nisso, que daria para falar muito tempo sobre isso, a gente vai ler só 1 Coríntios capítulo 3.
Eu acho que é onde isso fica mais claro e direto, assim, na Bíblia. Tem várias passagens que daria para a gente trazer aqui, mas vamos direto para essa, que é a mais direta, bem clara, bem pragmática, como São Paulo, bom colérico, já traz tudo mastigadinho. 1 Coríntios 3, versículo 12. Eu estou meio preso aqui. 3, versículo 12. Vamos lá. Nós vamos ler um pouquinho antes. Versículo 9. Ele está falando sobre uma briga que estava tendo sobre quem era discípulo de Apolo, de Pedro ou de Paulo. Então começou a ter uma espécie de divisão dentro da igreja ali, de uma forma que não era saudável. Até porque nós somos cristãos, não seguidores de uma pessoa concreta depois de Cristo. Quem são assim são os hereges, né? Luteranos, por exemplo, seguidores de Lutero. Nestorianos, seguidores de Nestório. Nós somos cristãos católicos, seguidores de toda a doutrina de Cristo. Mas se a gente for lá, vamos lá, 1 Coríntios, versículo 9. Nós somos operários com Deus, vós o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento da nossa vida espiritual, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, com feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá, ou seja, a vida dessa pessoa após o batismo, após ela ser já filha de Deus, já ter a fé. É comparada a esses materiais aqui, palha, ouro, pedras preciosas. A obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo, ou seja, um fogo vai passar por essas pessoas no dia do seu juízo particular. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. O fogo vai provar a vida dessa pessoa. E se tiver madeira, feno, ele vai falar aqui, ó, se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Nós temos vários irmãos hoje que estão nessa situação. Eles construíram sobre a rocha que é Cristo, mas na vida deles, por algum motivo, acabou ficando consequências de pecado ali, que são comparadas aqui a um edifício que eles construíram de madeira. Então, quando nós saímos dessa terra e estamos preparados para ver Deus face a face pela identificação que a gente tem com Cristo, só assim para a gente ver Deus face a face. Eles, na hora que eles vão vendo a Deus, vislumbrando a Deus, começam a se queimar. Porque tem muita coisa ali que não é digna de Deus na vida deles. E na hora que a pessoa vê isso, a própria realidade de Deus, o ser de Deus, queima ela. É como João fala, né? Quem está nas trevas foge da luz. Então quem está no purgatório já contempla Deus? Ele está nessa transição, aí é que está. Eu não saberia te dizer. Eu acho que ninguém saberia te dizer. Se é um processo assim, entra, tem uma fila, aí você fica ali, sem ver nada, tal, por um tempo, depois abre a porta, ó, aí todo mundo quer olhar, o que tem ali? Eu gosto de imaginar, mas agora sou eu falando aqui, não é catecismo nem nada não. Pelo que eu entendo, é a própria visão de Deus que purifica a pessoa. Ela começa a ver e já vai se queimando. Eu acho que esse conceito de anos, ou tempo, isso a igreja já deixou, né? Assim, de dias no purgatório, a igreja não usa mais essa terminologia. Não é mais uma coisa comum. Você não vê mais documentos da igreja falando disso. Então acho que você vê a Deus, e esse ver a Deus vai queimando a pessoa assim, até ela entrar. É o que está dizendo aqui São Paulo, né? O fogo provará o trabalho de cada um. Só que isso é uma visão minha, não é o que está escrito aqui dentro, não é o que está escrito no catecismo e tal. Ele não dá tantos detalhes de como a coisa é. E assim, a igreja nunca se arrisca a falar uma coisa que ela não recebeu dos apóstolos. Ela nunca explora muito uma coisa que Jesus não revelou para ela. É por isso que a igreja evita falar muito do fim do mundo. Você já reparou? A igreja não fica floreando como vai ser o dia, tentando encontrar sinais para ver se Jesus vem ou não. Por quê? Porque Jesus sempre foi muito severo quando os apóstolos perguntaram qual era o dia e a hora que ia acontecer. Até na ressurreição, quando ele vai subir aos céus, São Pedro pergunta: é agora que vai instaurar o reino de Israel? E Jesus fala: não cabe a você saber o dia nem a hora. Inclusive tem um momento em que ele fala que nem o Filho do Homem sabe quando vai ser. Ou seja, ele está dizendo que nós aqui nessa terra, até ele, ser humano, né? Ser humano e Deus, ele não sabia nem o dia, em termos humanos, de quando isso vai ser. Então ele tenta dar uma freada nisso aí. E a igreja sempre pegou o Apocalipse e interpretou mais de uma forma espiritual. Ela não bota a mão no fogo. Os hereges adoram o Apocalipse. Aí nossa, pega,
faz um monte de fantasia, sei lá o quê, mas é um conhecimento que você nunca vai ter certeza, porque o conhecimento da igreja não é um conhecimento que vem da carne, da nossa inteligência. É o conhecimento do que os apóstolos ensinaram. Se eles ensinaram pra gente como vai ser exatamente o fim do mundo, a gente não fala. A igreja simplesmente evita falar sobre isso. Da mesma forma, as realidades eternas aqui. A gente sabe que tem o purgatório, é uma doutrina apostólica e tal. Em cada região se desenvolveu com um nome diferente, né? Para nós católicos é o purgatório, os ortodoxos têm um nome diferente, uma tradição um pouquinho diferente. Mas é uma tradição apostólica, a gente sabe que tem. Como é, aí não tem muito como saber, né? O que a gente sabe é que é bom e justo rezar por essas almas, como está em 2 Macabeus 12, é bom rezar pelos mortos, mas a gente não sabe exatamente como é. Agora, o que é claro aqui em 1 Coríntios é que realmente tem essa purificação, existe esse fogo que vem e limpa essa pena que a pessoa tem, essa pena temporal. O batismo ele também limpa a pena temporal, mas se a pessoa durante a vida vai cometendo pecados, eles vão acumulando ali umas consequências que ela precisa limpar. E por fim, sobre a comunhão dos santos, eu queria trazer também para a gente o final da Bíblia aqui, o livro do Apocalipse. Se a gente chegar aqui no capítulo 7, a gente está falando sobre essa limpeza, né? Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Nós temos o ancião falando aqui, quando ele vê, se a gente vê um pouquinho antes aqui, no versículo 9, nós temos aqui São João dizendo: depois disso viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. E bradavam em alta voz: a salvação é obra do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Vai vindo um pouco mais para frente aqui. Um dos anciãos, capítulo 14, versículo 14, pergunta para ele quem são. Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Então vemos aqui que essa remissão, que lá atrás tentaram fazer com a Torre de Babel, tinha dado errado, e começou verdadeiramente com a família de Abraão, ela culmina agora aqui no céu, através da limpeza que nós fazemos na nossa vida no Cordeiro. E assim, nós fazemos parte de uma multidão que está diante de Deus e que ninguém pode contar. Mas que a gente sabe que Deus sabe o nome de cada um, porque a Bíblia inteira está permeada do nome dessas pessoas. Então é diferente da multidão que estava trabalhando lá na torre. Agora eles estão chegando aqui realmente a fazer parte dessa família, desse cortejo aqui do rei. E mais à frente a gente vai entender, em Apocalipse 22, o último capítulo do Apocalipse, que não é só uma multidão de súditos aqui de Deus, mas na verdade passa a ser a família de Deus. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve dizer também: vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Nós temos aqui no final um casamento do Cordeiro com a esposa. Então ele chama aqui essa comunidade dos cristãos todos, a igreja, a eclésia, chama a eles de esposa, porque no fim dos tempos a remissão do homem vai ser como Deus queria lá no início. O homem triste, ele dá para o homem a mulher, certo? E o homem de repente fica feliz e vê, faz aquela poesia: finalmente, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E agora nós temos aqui a humanidade inteira, bem, aqueles que foram escolhidos, a igreja chamada de esposa, vendo a Deus e dizendo Maranatá. Outra vez nós temos aqui uma poesia. Lá em Adão ele fala: essa é a mulher porque veio do homem, Ixá porque veio do Ish. E aqui nós temos nós vendo o esposo, na pessoa da mulher, né? somos colocados aqui como uma mulher, dizendo Maranatá e cantando louvores a Deus por todos os séculos dos séculos. A salvação é uma salvação coletiva. Você pode participar dessa família de Deus ou não, mas a sua salvação tem influência na dos outros, como a gente viu em todas essas passagens aqui da Bíblia. Eu vou abrir agora para perguntas.
Não sei se ficou muito pesado, talvez, né? Sentar aqui e ficar lendo a Bíblia tal direto. Mas eu achei que ia ser interessante, porque isso da comunhão dos santos é algo tão presente, como a gente viu desde o primeiro capítulo lá do Gênesis, o homem e a mulher, até o final, que é esse casamento aqui no Apocalipse, que eu achei interessante trazer esses versículos para ajudar todo mundo aqui a se aprofundar nessa doutrina bíblica, que é a família de Deus, que é a igreja. Eu entendia que antes da vinda de Cristo, todo mundo que era justo e havia morrido estava numa espécie de limbo. Sim. Não estava ainda contemplando a Deus. E que Deus, Jesus Cristo, né, desce a mansão dos mortos, prega para eles e eles ascendem aos céus. É isso mesmo. Mas, tipo, por exemplo, se Jeremias